começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Com muita alegria, Espiritismo BH recebe o nosso querido companheiro Sergito Cavalcante. Vai nos conceder uma entrevista sobre o tema A Casa do Caminho. Tudo bem, Sergito? Tudo bem, Marcelo. É com muita alegria que nós estamos aqui para falar de um momento único, um momento singular, né, do cristianismo, que foi a Casa do Caminho, ou a primeira igreja de Jerusalém. Sergito, você diria que as primeiras comunidades cristãs, após o desencarne de Jesus, não se abalaram? Não, pelo contrário, abalaram bastante, né? O processo de Jesus foi muito violento, eles se amedrontaram, dispersaram, né? Tanto que o Evangelho diz que à beira da cruz havia poucas mulheres e apenas João. Então, para que essa turma voltasse a ter confiança, né? Depois da brutalidade do processo de Jesus, teria que acontecer fatos extraordinários, né? Que aconteceram, né? Já no domingo, pela manhã, as 3 mulheres, Madalena, Joana de Cusa e Maria de Cleófas, se dirigem ao sepulcro, né? Preocupadas em ungir o corpo do Mestre. E ao chegar ali no sepulcro, elas encontram materializados 2 espíritos vestidos de luz, os lençóis dobrados, né? E eles avisam às mulheres que quem elas procuravam não estavam mais ali. Jesus havia realmente ressurgido, né? Voltado ao mundo espiritual. Então elas vão, contam ao colégio apostólico, né? E nesse dia, outro fato formidável acontece, né? Que é conhecido como Estrada de Emaús, onde o apóstolo Cleófas, discípulo Cleófas, com provavelmente o irmão de Jesus, Tiago, se dirigem a uma aldeia que distava cerca de 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. E no caminho eles iam conversando, né, sobre os últimos acontecimentos, muito tristes, né, contando aquilo, quando se aproxima deles um peregrino, né, e esse peregrino mostra muito conhecimento das Escrituras, e a conversa flui, natural, gostosa, até que o sol se põe e eles convidam. Chegando a Emaús, eles convidam esse peregrino para uma ceia, um café, propondo a ele que no dia seguinte ele pudesse continuar a sua caminhada. E ao partir o pão, né, na hora dali da ceia, né, Jesus, que era o peregrino, se deixa mostrar e desaparece na frente deles. Então eles voltam, né, com muita fé para relatar esses fatos. E depois o Cristo, por cerca de 40 dias, né, tem contato com os apóstolos, come inclusive peixe com mel na praia, né. Eles estavam um dia com muita dificuldade de pesca, né, já tinham jogado as redes a noite inteira e não tinham encontrado nada, quando um homem, que a princípio eles não sabiam quem era, manda eles jogarem a rede para o lado esquerdo. E aí, então, eles pescam 153 peixes, né? E Pedro, então, nota algo, assim, fundamental e é interessante que quando as pessoas caem dentro d'água, o primeiro é tirar a camisa, e ele pôs a camisa, e que ele viu que era o mestre, em respeito ao mestre, ele põe a camisa e pula e vai em direção ao mestre. Depois, nós conhecemos também, né, as materializações de Jesus no cenáculo, né, por cerca de 3 vezes, inclusive uma vez ele fez questão que Dídimo, Tomé, colocasse as mãos nas suas chagas, porque Tomé não acreditou, achou tão fantástico que os seus colegas contaram, que ele disse que só acreditaria se colocasse as mãos. Então, isso foi sucedendo, né, por cerca de 40 dias, até que Jesus, né, ascende ao mundo espiritual, ao lado de dois espíritos de luz, né, e
ao lado já de uma pequena multidão de cristãos, né? Que a tradição evangélica diz que eram os 500 da Galileia, né? É a tradição, não está no Evangelho isso não. E logo depois, né, eles cheios de fé, eles vão para o cenáculo, provavelmente de propriedade de Maria Marcos, onde Jesus ceou com os apóstolos, né, pela última vez, inclusive cantou, né, a tradição diz que versos de um salmo, né, e saiu para ser sacrificado. E ali então começava a Casa do Caminho, né? Olha que maravilha, né, Marcelo? A Casa do Caminho com a mãe de Jesus, os 11 apóstolos e algumas mulheres já, alguns prosélitos, né? Então realmente foi um momento único que viveu o cristianismo primeiro. Então, Sergito, você diria que toda essa mobilização de Jesus junto aos seus seguidores após o seu desencarne foi exatamente para fortalecer o ânimo do pessoal. Né? Olha, numa época sem imprensa, sem mídia, né, para que a mensagem de Jesus viesse até nossos dias, teria que acontecer esse fato extraordinário, porque os apóstolos eram pessoas comuns, humanas como nós, e diante de uma brutalidade tão grande ali na crucificação de Jesus, eles saíram apavorados, né, e então com medo, então, para reunir essa turma novamente teria que ter fatos assim que tocassem o coração deles, né? E então começaram a se suceder esses fatos que nós falamos, né? Que foram muito importantes para a reunião novamente do grupo, para que a esperança renascesse em seus corações, com a certeza da imortalidade de Jesus, o guia, o modelo, né? Daquelas pescadores humildes. E o que foi e qual a importância daquele evento chamado de Pentecostes? A palavra Pentecostes é em 50º, né? O povo judeu, o povo hebraico festejava os 50 dias que foram da saída de Moisés do Egito até o Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos, né? Então era algo realmente para ser festejado. E ainda é uma grande festa para o povo judeu, né? Mas nesse dia, onde tinha diversas pessoas ali dos rincões da terra, ali das proximidades, né? Que aconteceu um fato inusitado, né? Na Casa do Caminho começa um vento muito forte, os apóstolos aparecem em cima da cabeça dos apóstolos línguas de fogo, e eles começam a falar diversas línguas, diversos dialetos, né? Um fenômeno que nós conhecemos como xenoglossia, né? E o fato foi tão extraordinário que chamou muita gente, porque o barulho foi enorme na Casa do Caminho e muitas pessoas ficaram impressionadas como os apóstolos falavam dialetos não conhecidos, né? Então, isso foi muito importante. E a tradição diz que essas pessoas que ouviram essa mensagem, muitas dessas pessoas ajudaram Paulo nas suas viagens missionárias, né? Então foi o início da, assim, vamos dizer, foi o início público da mediunidade, né? Entre os apóstolos. Organizada. Exatamente, organizada. Para um objetivo maior de difusão. E como sempre acontece, muitas pessoas duvidaram, né? Chegaram a falar que os apóstolos tinham tomado vinho doce. Pedro teve que explicar, né? Dizer que ninguém tinha tomado vinho nenhum, né? E era manifestação realmente de espíritos, né? Que vinham realmente reforçar, dar força, né, maior a esse grupo de apóstolos para que eles pudessem trazer essa mensagem até os nossos dias. Sergito, explica para nós, por favor, como surgiu e quais foram os objetivos da chamada Casa do Caminho. O surgimento da Casa do Caminho foi uma consequência
de seguir aqueles ensinos de Jesus, né? Jesus tinha tocado o coração deles. Vocês imaginam, né, a presença de Jesus entre os apóstolos, né? Então eles sentiram natural, né, vontade de propagarem aquilo, de se reunirem, né? Era muito comum na Casa do Caminho, orações, os sermões, né? As instruções, né? O estudo da mensagem de Jesus, e tinham também, gostavam de fazer uma refeição comunitária, né? Então isso foi uma aspiração deles, né, de seguir aquela coisa bonita que o Cristo havia ensinado para todos eles, né? Agora, os objetivos da Casa do Caminho, né, primeiro, nada era mais importante do que o ensino e principalmente a vivenciação da mensagem de Jesus. Depois, assistência social, né, mas dentro daquilo que Jesus propagou, né, com o Evangelho, assistência baseada, né, de tornar o assistido em assistente, né. Outro objetivo também foi as reuniões de cura, né? Eram curadas muitas pessoas, principalmente porque naquela época, sem imprensa, sem a mídia, era importante também que as pessoas fossem curadas para que a mensagem de Jesus fosse propagada e mais pessoas seguissem o Mestre, né? Para que ele pudesse realmente mandar essa mensagem que até hoje, né, abalou o nosso planeta. Então, essas foram os principais objetivos, né? Não havia nenhum ritual, nenhum ato litúrgico, né? Eles aprenderam com Jesus a pregar a céu aberto, nas montanhas, nas canoas, né? Então era uma coisa muito simples. Mesmo porque os atos litúrgicos ou rituais os aproximaria do judaísmo, né? Exatamente, exatamente. O certo é que os primeiros cristãos conviveram muito tempo com o judaísmo, cerca de 80 anos. Paulo, inclusive, ele pregou muito nas sinagogas, né? Às vezes ele era expulso da sinagoga. Ele não falava o que ia pregar, começava a pregar, e aí ali os judeus, né, não gostavam às vezes daquela pregação e perseguiam. Então ele fez um trabalho fantástico, de gigante, né, na propagação do Evangelho de Jesus. E como que se explica o socialismo cristão para a autossuficiência e as decisões consensuais que ocorriam no grupo lá da Casa do Caminho? Eles aprenderam com Jesus, né, de que o que mais tivesse, distribuísse com o que menos tenha, né? Então, era muito comum eles pescarem, né, e o produto da pesca, metade eles levavam para os seus lares e a metade era dirigida à Casa do Caminho. Eles evitavam o peditório desgastante, né? Então, eles aprenderam que toda obra, né, ela tem que se precaver, né, de influências externas. Então, eles faziam isso na certeza de que não haveria interferência nenhuma, de poder público nenhum, na mensagem de Jesus, né? Então, eles mantinham sempre essa autossuficiência, né? Tão importante para hoje nas nossas casas espíritas, né? E do produto do trabalho deles é que eles tocaram, vamos falar assim, né, a Casa do Caminho, que foi realmente um momento único, singular aí do cristianismo primeiro. O Novo Testamento registra um amparo espiritual recebido pelos líderes da Casa do Caminho pelas vias mediúnicas? É muito grande. Nós diríamos mesmo que raras vezes os primeiros cristãos sentaram para reunir e planejar o início do movimento cristão. Era comum na igreja de Antioquia as manifestações de voz direta pela ectoplasmia. Nós cremos mesmo, né, de que as viagens missionárias de Paulo foram todas orientadas pelo mundo espiritual, né? Então eles já sabiam qual a região que teria melhores possibilidades. Então a mediunidade foi muito exercida, né? E em Gálatas, né, Paulo diz de
3 grandes médiuns, né, que foram Pedro, Tiago e João, que ele chama de colunas, né, do colégio apostólico, né, e se nós percebermos, esses 3 apóstolos estavam junto com Jesus em todas as vezes que o mestre precisava de pessoas com sensibilidade mais aguçada, médios, né? E assim aconteceu com o despertar de Talita, aconteceu com a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde Jesus deixa os 9 apóstolos no pé do morro, né? E sobe com os 3, o mesmo ele faz com Talita. Ele manda que os 9 voltem, né? No caminho que ele vai para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, né? Ele dispensa a multidão e inclusive os 9, e vai apenas com os 3 e entra no quarto de Talita com ele, Pedro, João e Tiago, Jairo e sua esposa, né? Então, ficou muito caracterizado isso. Esses 3 apóstolos sempre acompanhavam Jesus nos momentos assim que se exigia uma sensibilidade mediúnica melhor e maior. E com relação às curas, você já mencionou as curas realizadas pelos homens do caminho, mas eu gostaria que você entrasse um pouco mais de detalhe. Como é que isso aconteceu realmente? Acontecia muito, né? Eu creio que aquilo que eu falei, né, Marcelo, da falta da imprensa, né? Então, a maioria das pessoas estava atrás do Cristo taumaturgo, fazedor de milagre, né? E a mensagem de Jesus não era essa. A mensagem de Jesus era para que nós resolvêssemos a paralisia da nossa alma. Que nós mesmos que seríamos os grandes médicos, nós, né? Mas ele tinha que ter um público para que a mensagem dele viesse até nós. Então, por isso eu creio, né, que ele curou mais pessoas, né, para que essas pessoas dessem o testemunho e ele sempre tivesse ao lado dele uma multidão. Se nós notarmos no Evangelho, sempre que ele curava alguém, a multidão aumentava. Quando ele encontra com o filho único da viúva de Naim, ele havia voltado a vida ao cego Bartimeu, e ele vinha com a grande multidão. Então, sempre que havia um fato extraordinário desse, ele tinha uma multidão. Então, essas curas aconteceram muito, né? Ficaram famosas, né? Por exemplo, a cura que inclusive houve um grande problema, a cura do pobre na Porta Formosa, do paralítico, né? Que formou uma grande confusão, onde Pedro e Tiago foram presos. Pedro foi solto da prisão, né? Um espírito entrou, fez com que os guardas dormissem, ele saiu da prisão e ele se dirigiu depois disso, né, livre das cadeias, ele se dirige à casa de Maria Marcos, onde os cristãos estavam reunidos. Então, quando ele bate na porta, uma criada de nome Rod, está em Atos, né, diz que sai correndo, espanta e fala que Pedro havia falecido, porque ela acabou de ver o espírito de Pedro lá, e ela sabia que Pedro estava trancado em correntes, preso, né? Então esses fatos foram fatos assim. Pedro com Tabita, né, curando uma costureira que tinha muita fé, ela teve um problema letárgico de catalepsia, e ele mediunicamente ele faz com que Tabita volte ao seu estado normal. Ela não havia falecido, né? Ela estava num estado cataléptico, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com Talita, né? Foram muitas as curas, né? O livro Atos dos Apóstolos, né, diz mesmo que as pessoas deixavam os enfermos para que a sombra de Pedro, ao passar, os curasse, né? Paulo mesmo curou muitas pessoas. Um fato conhecido de Paulo foi ele curando, né, na ilha de Malta, o
o pai de Cúbio, né, que estava numa disenteria, se consumindo com a grande disenteria. Enfim, a mediunidade era exercida de uma forma assim bem ostensiva, né? Eu lembrei agora de João, né, que na ilha de Patmos, né, ele numa noite, né, aparece atrás dele uns castiçais, né, acende um homem louro, né, com a expressão angelical que dita na noite inteira o Apocalipse, né? Então, um fato extraordinário, né, de psicografia, né? Ele ouvia o homem louro, né, e ele ia escrevendo o Apocalipse, ficou a noite inteira recebendo, vamos dizer assim, mediunicamente, o último livro da Bíblia. Sergito, na Casa do Caminho se realizavam estudos evangélicos assim sistematizados? Muito. Era um dos maiores objetivos, né, dos primeiros cristãos, era a disseminação da mensagem libertadora de Jesus. Para você ter ideia, Marcelo, o Evangelho, né, conta que Paulo, numa certa época, alugou uma escola de Tirano, onde ele dava aula, cursos à noite para os primeiros cristãos. Então, era uma grande preocupação, principalmente de Paulo, uma pessoa culta, né, que teve uma influência muito grande de Gamaliel, uma das expressões maiores da inteligência judaica, né. Então, havia demais cursos e propagava, né, havia a pregação da mensagem de Jesus e a instrução propriamente dita, né? Onde, como eu já disse, né, Paulo chega a alugar essa escola. O fim do Atos dos Apóstolos termina, o último versículo do Atos dos Apóstolos termina com Paulo dando curso na sua casa. E nós sabemos que o Evangelho foi algo pensado, muito pouca coisa, né? Então, mas por isso a gente tem a certeza de que o estudo é algo fundamental, né? Dentro daquele estribilho, né, que veio do Espírito da Verdade por volta de 1857, né, que vem que espíritas amai-vos, esse é o primeiro ensino, instruí-vos, esse é o segundo. Então, aprender realmente a mensagem de Jesus é algo fundamental para a vivenciação nossa e para que nós possamos também cooperar nessa ideia maravilhosa que é a divulgação dessa mensagem libertadora. E como ocorreram as perseguições aos cristãos? Como é que iniciaram, né, essas perseguições? Olha, muito da inveja. Tinha os saduceus e os fariseus foram os que mais perseguiram, né? Os saduceus eram os materialistas, pessoas assim que tinham muita dificuldade, sabe, em vivenciar o mundo espiritual. Os fariseus eram pessoas muito hipócritas, eram pessoas políticas, né? Que na maioria, né, que tinha alguns fariseus muito bons, né, mas eram políticos que tinham que aprender a Torá, os livros de Moisés, porque até hoje o Estado de Israel é uma teocracia. Então eles tinham que aprender a religião, vamos falar assim, para ser político. Então eles eram fariseus que Jesus combateu muito como hipócritas, túmulos caiados, né? Muito branco por fora, muito sujo por dentro, porque eram individualidades que sabiam e não colocavam na prática. Eles queriam realmente aprender apenas teoricamente, não importavam na sua vivenciação, né? Então, essa teocracia que até hoje, né, se vive ali, às vezes nós vamos ver pessoas assim, né, que aprendem não para a interiorização, né, e sim para que possam ser políticos. Aliás, uma coisa perigosa, não só para qualquer religioso, mas especialmente para nós espíritas, né? Ou seja, se nós ficarmos limitados apenas no estudo da letra e não procurarmos vivenciar o Evangelho, nós vamos perder a oportunidade do crescimento. Exatamente.
nos nossos grupos de estudo, a gente tem sempre essa preocupação, né, de não chegarmos do outro lado da vida como fariseus, né? Nós sabemos que a mensagem espiritual, ela ainda é difícil de ser vivida numa encarnação apenas, mas todo bom expositor, ele tem que se esforçar para interiorizar, ou seja, pelo menos aproximar mais o seu discurso da prática, né? Para que ele não possa, inclusive, até atrapalhar as pessoas onde ele está pregando, porque não há coisa pior do que a pessoa propagar, falar uma coisa e fazer outra, né? Isso pode atrapalhar até a educação de nossos filhos. Então, que nós possamos ter muita atenção disso, né? De trabalhar muito o nosso interior, né? Nesse processo bonito de espiritualização que todos nós estamos envolvidos e ainda estamos muito longe, né, de alcançar. Agora, retornando aí à questão das perseguições, você citou os saduceus e os fariseus. Agora, houve também perseguição dos romanos. Os romanos também perseguiram os cristãos. Demais também. Houve. Os romanos eram um império, né? A postura dos romanos era que estavam com um povo muito atrasado, né? Eles não tinham, assim, muita consideração pelo povo judeu. Eles estavam ali quase que num processo de exploração, né, do império. Então eles desqualificavam muito, né, o povo judeu, né, e detestavam, né, essas que eles chamavam de crendices, né. Então eles adotavam diversas divindades, né, como o povo grego. Então eles não tinham muito simpatia, né. Mas eu me lembrei, conversando com você, da perseguição que o próprio Saulo fez à Casa do Caminho. O Saulo de Tarso, né, que depois, no encontro com Jesus nas portas de Damasco, ele se transformou no Paulo, né, ele chegou a entrar na Casa do Caminho, prender pessoas lá, puxando com força policial. Então, ele, inclusive, quando ele pede autorização às autoridades da Palestina para ir atrás de Ananias, que era um cristão famoso. Então, ele, ao entrar em Damasco à procura de Ananias, ele vê Jesus, né? E ele fica cego, né? E fica cego por cerca de 3 dias, e uma coisa fantástica, né? O Ananias, que ele foi perseguir a ele, teve uma visão espiritual para que ele fosse na rua direita, na casa de um tal Judas, né? Onde ele estava, né? Depois de cego, e lá ele recobrou a visão, né, espiritual e se transformou numa das figuras mais extraordinárias do cristianismo. E com relação à expansão das comunidades cristãs? As comunidades cresceram de uma maneira fantástica, né? No livro Atos dos Apóstolos nós notamos isso, né? Às vezes começavam 500, depois já estavam falando que eram uns 2.000, 3.000, né? E eram sempre comunidades lares, né? Inclusive que lembra o sistema europeu de grupos espíritas, né? Onde as pequenas comunidades eram em casas dos cristãos, né? E aquilo ia multiplicando. E é interessante que, se nós observarmos as viagens de Paulo, ele volta várias vezes nos mesmos locais que ele teve, dando assistência, né? Ele escreveu 14 cartas, as chamadas epístolas, né? Sempre orientando aquelas comunidades. Então, Paulo de Tarso foi realmente uma figura extraordinária, né? Pela sua cultura, né? Porque ele tinha condições para tal, né? Ele era muito instruído, falava diversas línguas, né? E então ele teve realmente muita fé, né? Para enfrentar aquelas viagens perigosas, andou muito a pé, sofreu muito, apanhou muito, né? Foi realmente um trabalhador incansável, né? Mas esse movimento dele auxiliou essa expansão. Exatamente, ele caminhou nessa direção, não é?
Eu creio que se não for a Paulo de Tarso, nós teríamos uma enorme dificuldade, né, Marcelo? Quem lê o livro Paulo Estevão, do Chico, viu que beleza foi a força desse apóstolo, né? Considerado apóstolo dos gentios, ali, dos estrangeiros, né? Então era necessário ele conhecer outras línguas, né? Ser uma pessoa versátil, né? Então foi muito interessante essa participação do apóstolo Paulo. É muito bonita também, né, Marcelo? Quando ele foi caminhando para a decapitação, né? Quando ele diz uma frase muito bonita, muito conhecida no cristianismo, né? No fim da carreira, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele é decapitado e o mundo cristão deve muito a esse apóstolo. Sergito, houve uma época em que a Casa do Caminho perdeu a sua força? Parece que sim. A saída dos apóstolos para pregar a mensagem de Jesus em diferentes partes do mundo fez com que a liderança da Casa do Caminho ficasse bem enfraquecida. E nós vimos em Atos dos Apóstolos já algumas dissensões, algumas brigas, mesmo com a presença deles lá. Ficou famosa aquela dissensão entre gregos, né? Onde eles tiveram que separar a evangelização da parte mais de doação, de assistência, né? Então parece que houve um grande desentendimento, né? Sem as lideranças, e não se viu mais falar na Casa do Caminho. Inclusive, parece que Paulo tinha um pequeno constrangimento, apesar de ter sido muito bem recebido, né, pelos homens do caminho. Ele teve que esperar por um dia, né? O livro Paulo Estevão conta essa passagem, né? Que Pedro foi tomado de surpresa quando Paulo procurou, né? E ele pediu um tempo. Paulo queria ser um da Casa do Caminho, mas Pedro pediu um tempo, porque ele anteriormente havia feito muita violência na Casa do Caminho, prendido Saulo, muitas né? pessoas, como Saulo, né? Então isso também deixa ver o problema do consenso, né? Pedro não quis tomar uma deliberação por ele mesmo, apesar dele ser o coordenador da casa, né? Ele quis ouvir as pessoas que tinham responsabilidade na Casa do Caminho. Então, no outro dia, eles têm até, mandam uma pessoa que não tinha havido contato ainda com Paulo, que foi o Barnabé. E o Barnabé vai, paga a pensão do Saulo, né? Já era Paulo, né? Era Paulo. Paga a pensão do Paulo, e o Paulo é então admitido na Casa do Caminho, e ele, logo que entra, ele diz que queria dormir na cama de Estevão, né? Num ato assim muito bonito, né? De arrependimento por tudo aquilo que ele havia feito, numa época que ele ainda não tinha conhecido essa mensagem libertadora. E a questão administrativa da Casa do Caminho, como é que era essa divisão de poder ali para administrar os recursos da casa? Eles tinham aprendido com Jesus, né, de que a administração não podia gerar apenas uma pessoa, né, então eles tinham muita preocupação, né. Um fato que é relatado em Atos dos Apóstolos, né, é que quando Pedro reúne a assembleia, né, dos primeiros cristãos para escolher um substituto para Judas Iscariotes, né? E então duas pessoas se sobressaem como líderes naturais ali, né? José Justo, né? Também chamado de Barsabás, e Matias. Então essas duas pessoas eram muito queridas. Então Pedro, usando de muita fé, né, e de uma intuição incrível, né, ele não usa urna para não constranger a nenhum dos dois. Então ele propõe que se faça uma prece poderosa, né, e que todos entrem em comunhão com o Pai, e que se colocasse o nome dos dois no bornal, e o nome que fosse tirado era o que ia substituir. E assim foi feito. E o nome tirado foi de Matias. E olha, Marcelo, que coisa maravilhosa. O José Justo, que não foi sorteado ali, tirado, né, no mesmo momento, dando uma força
aquele tipo de espiritual, de escolha, ele ofereceu uma bonita propriedade dele para a Casa do Caminho. Sergito, houve uma certa divergência de opiniões entre Paulo e Pedro. Por quê? Houve, inclusive está até relatada no Evangelho, né? Eu creio que devido a Pedro, né, fazer muitas concessões ao farisaísmo ali, né, uma influência crescente do judaísmo, né? Judaísmo, né? Mas essas desavenças foram logo sanadas, né? E Paulo, numa das cartas, fala maravilhosamente bem de Pedro, que foi realmente um baluarte aí na disseminação da mensagem. E outras pequenas também, né? Paulo parece que era, assim, muito obstinado, gostava das coisas bem certas. Ele desentende também com Barnabé, por causa do seu sobrinho, né, João Marcos, que numa das viagens, né, ele ainda muito novo abandona a turma, e depois Barnabé na segunda viagem quer colocá-lo novamente, Paulo não aceita, e Barnabé então não sente bem assim, e ele vai com a viagem com outro cristão, e então Paulo pega Silas e faz a viagem, preferindo que o jovem Marcos não acompanhe, né? Mas todas essas desavenças são muito comuns, né? Entre pessoas humanas que estão lutando pelo mesmo ideal, né? Um ideal sublime e a implementação da mensagem de Jesus. E com relação ao nome Casa do Caminho, que parece que depois esse nome foi até abandonado, foi trocado. Como é que é essa história? Os primeiros cristãos tiveram alguns nomes, né, antes até da Casa do Caminho. Era os nazarenos, depois mudaram para homens da via, e depois eles se fixaram nos homens do caminho. Eu creio, Marcelo, que caminho é algo dinâmico, algo em evolução, algo que não está parado, né? E o próprio Cristo tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas depois de certo tempo, na igreja de Antioquia, Lucas propõe a mudança. Quer dizer que, em vez de serem denominados homens do caminho, Lucas optou, ou propôs, né, que fossem chamados simplesmente por cristãos. Exatamente. E pegou, né, até hoje nós somos chamados assim, que consideramos cristãos, né? E agora vamos encerrar com uma pergunta importante no nosso meio espírita. Como essa história, todos esses exemplos da Casa do Caminho que você mencionou e tantos outros que não foram mencionados aqui, né? Como que eles podem servir de exemplo para o nosso movimento espírita? Essa analogia é muito importante, né? Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né, a espiritualidade diz que Jesus é o nosso guia e modelo, né? Então, a Casa do Caminho viveu quase que ali, né, com Cristo, né, sob orientação dele. Então, que nós possamos tirar subsídios, né, da importância do estudo, né, Marcelo? Da importância da vivenciação, da assistência social cristã, né? Procurando sempre transformar o assistido em um futuro cristão. Eu creio que conhecer a Casa do Caminho é algo fundamental, né, para que nós possamos trazer esses ensinos maravilhosos para as nossas casas espíritas, né? Bom, então nós agradecemos a presença amiga do Sergito Cavalcante aqui no nosso estúdio do Espiritismo BH. E, Sergito, muito obrigado por deixar para nós tantos ensinamentos e relatos importantes, né, desses primeiros momentos do cristianismo no planeta. Marcelo, foi uma alegria muito grande estar aqui, né? E nós nos sentimos muito bem, e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!